Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o projeto estratégico IPTU Legal e sobre o encerramento do projeto Refletir, desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba com homens envolvidos em contexto de violência doméstica. Também vai ver uma reportagem sobre o trabalho que o Ministério Público está desenvolvendo para obrigar os prefeitos dos municípios paraibanos a acabar com os lixões. No estúdio vamos receber o psiquiatra e presidente da Sociedade Paraibana de Psiquiatria, José Brasileiro. Ele vai falar sobre a prevenção ao suicídio e a campanha Setembro Amarelo. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Apenas 12% dos municípios paraibanos destinam o lixo em aterros sanitários. Os demais continuam despejando os resíduos sólidos em lixões abertos, sem nenhum tipo de tratamento. O problema levou o Ministério Público a adotar uma atitude, é o que você confere agora. Eles estão presentes em quase todas as cidades paraibanas, alguns deles próximos a casas e estabelecimentos comerciais. Os lixões ainda são realidade no nosso estado, utilizados como descartes de materiais sólidos, causando um grande impacto no meio ambiente e na saúde da população. Nós temos aqui 200 a 400 pessoas vivendo desse lixão e ele comendo a comida que vem nessas carros de lixo, além do risco para infecção. Então, essas pessoas estão num risco para a saúde muito grande. Dos 223 municípios da Paraíba, 200 ainda descartam resíduos sólidos em lixões. Atualmente, mais de 10 mil pessoas trabalham nesses ambientes, expostas a diversos perigos. Muitos trabalham sem equipamentos de proteção e, por necessidade, se alimentam do que encontram nos lixões. Uma laranjinha, tem vezes que leva umas batatinhas, né? Que encontra. Tem vezes que acha uma carninha, que vem no carro, não chegou ainda esse carro. Aí o povo pega e leva. Não tem medo? Não. Eu sou eu vou mentir. Tendo gelado eu levo para comer. Para resolver o problema, o Ministério Público da Paraíba promoveu várias reuniões em que foram ouvidos representantes de diversos órgãos, como a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Paraíba e a Federação das Associações dos Municípios, a FAMUP. A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, que também é a Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, já elaborou, há 2 anos atrás, um plano estadual de resíduos sólidos. Tem, inclusive, alguns projetos executivos para alguns aterros sanitários em determinadas áreas do interior do estado já prontos. E a gente está aqui nessa reunião exatamente a convite do Ministério Público para tratar desse tema que é extremamente importante e muito sensível para o meio ambiente, que é a questão dos resíduos sólidos, que temos, eu diria, problemas em praticamente todos os municípios do estado, né? Em alguns casos, até com lixões, né, causando transtornos à população. Na última segunda-feira, dia 24, o Ministério Público da Paraíba promoveu a audiência com os prefeitos de 19 municípios da região do litoral, que ainda destinam seus resíduos sólidos em lixões e propuseram a eles a assinatura de um acordo de não persecução penal. É um projeto do Ministério Público que visa justamente extirpar os lixões do estado da Paraíba. Desde 2010 nós temos a Lei Nacional sobre a política de resíduos sólidos, que estabelecia que no prazo de 4 anos não podia mais haver o encaminhamento dos resíduos sólidos para lixões. Mas assistimos no estado da Paraíba, por exemplo, hoje, que apenas 12% dos municípios atendem essa legislação. Então a ideia é propor aos municípios e alertar os gestores para esse problema e propor a formalização de acordos de não persecução penal. Ou seja, o Ministério Público se propõe a não ingressar criminalmente contra os gestores, mas também eles se comprometem no prazo específico de 1 ano a não mais encaminhar os resíduos sólidos para lixões, adotando as soluções adequadas de acordo com
com a ideia, com a realidade de cada município. E vamos esperar até o dia 11. Então, o dia 11 é o prazo final que nós vamos dar aos gestores que querem acabar com os seus lixões. Então, eles querendo, vão assinar o termo de não persecução penal, que, como repito, se enfatizar bem, é voluntário. O gestor assina se quiser ou não. Isso é o ato voluntário dele. Em ele assinando, nós vamos então aguardar um ano para ele implementar. Se ele não assinar, logicamente que o que motivaria a suspensão do procedimento de investigação criminal seria esse acordo. Se esse acordo não existir, nós vamos partir então para a parte criminal, que seria o oferecimento de denúncia criminal. Inclusive, podendo redundar até em prisão em flagrante, porque é um crime permanente. Toda vez que alguém coloca lixo no lixão, está praticando um crime. Então, assim, pode ocorrer inclusive prisão em flagrante. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o projeto estratégico IPTU Legal e sobre o encerramento do projeto Refletir, desenvolvido com homens envolvidos em situação de violência doméstica. Não saia daí. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O novo ciclo de projetos estratégicos já foi lançado pelo Ministério Público e, em setembro, começou a ser implementado nas promotorias de justiça que aderiram às propostas. A seguir, você vai conhecer o projeto da área do patrimônio público intitulado IPTU Legal. Anualmente, pessoas que possuem imóveis precisam pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU. Mas será que elas sabem aonde o dinheiro arrecadado com este imposto é investido? Olha, eu creio que vai para os cofres públicos. Agora, a direção, quando eles tomar, eu não sei. Sei que tudo é gasto, eles fazem, eles pegam toda essa... Eles dizem que vai colocando nas habitações da cidade, mas o certo mesmo, o povo não é bem esclarecido. Para as estradas, né, para a gente ter um bom acesso e também pessoas para os presídios, para as escolas. É para isso que o IPTU ele é ampliado na saúde e na educação. Na verdade, não. Eu não sei, não. O imposto é arrecadado, cai no caixa único do município e ele é distribuído para os diversos investimentos do município na política de desenvolvimento urbano através do orçamento anual, né? Então, nós temos aí a execução de reformas de praças, calçamento, construção de creches, de escolas, de postos de saúde.
tudo isso aí é totalmente compatível com a arrecadação do IPTU. Sabendo da importância da arrecadação do IPTU para os municípios, o Ministério Público da Paraíba lançou em agosto deste ano, em Cajazeiras, o projeto IPTU Legal. A ação faz parte do novo ciclo de iniciativas estratégicas da instituição e foi elaborada pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Nós iniciamos essa ideia fazendo um diagnóstico sobre o tema em todo o estado. Esse diagnóstico foi feito com parcerias com outros órgãos e instituições, a exemplo do Tribunal de Contas, a exemplo do Fórum Permanente de Administração Tributária da Paraíba, que envolve diversos órgãos como Receita Federal, Receita Estadual e as receitas de alguns municípios da Paraíba. E a partir desse diagnóstico, cruzando com dados da arrecadação, com dados do IDH dos municípios, com dados da Energisa, enfim, um cruzamento de diversos indicadores, nós constatamos a gravidade do problema e a necessidade de atuação do Ministério Público. A princípio, o IPTU Legal está sendo implantado na 5ª região, no Alto Sertão da Paraíba, contemplando 24 municípios. Segundo o promotor Leonardo Quintans, nestes locais os números de arrecadações são baixíssimos. E para que você tenha uma ideia, nós temos lá a média de porte dos municípios, tem dos pequenos municípios lá da região, eles têm uma arrecadação, uma receita total anual da ordem de 15 milhões. E as arrecadações anuais de IPTU, por exemplo, teve município que chegou a R$400 por ano, a R$1.000, R$2.000, R$3.000 por ano. Então, os números são muito gritantes e mostram que as administrações tributárias elas não estão funcionando bem, elas precisam ser aperfeiçoadas, porque com o aperfeiçoamento delas, nós temos uma maior justiça fiscal para a população e isso vai resultar em mais serviços que esses municípios vão prestar à sociedade. Combater a violência doméstica e familiar contra a mulher exige uma série de estratégias, entre elas trabalhar também os homens envolvidos nesse contexto, para que eles mudem sua forma de pensar e seu comportamento e possam ter relacionamentos pautados no respeito. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o projeto Refletir, que foi desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba com 10 homens envolvidos no contexto da violência doméstica. Na manhã do último dia 18, o Ministério Público encerrou as atividades do primeiro grupo do projeto Refletir. A ação executada pela promotora de justiça Dusterita Alves, com a parceria do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Cidadania e Direitos Fundamentais, teve como objetivo trabalhar na possibilidade de mudança e na transformação de homens envolvidos em situação de violência doméstica. A avaliação é muito positiva. Nós estamos elaborando aqui as oficinas na Promotoria de João Pessoa e nós temos hoje a última oficina com nenhuma evasão. Todos os participantes participaram desse grupo, desde a primeira oficina até a última, e não evadiram da oficina, do grupo reflexivo. Segundo Dusterita Alves, a Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica de João Pessoa recebeu quase 10 mil processos nos últimos anos. E projetos como Refletir podem ajudar a mudar essa realidade. Esse curso foi importante porque ele fez os homens refletirem sobre aqueles atos, os homens relacionados com a violência doméstica, para que eles não reiterem essa conduta, para que eles entendam o que eles fizeram e que eles voltem às suas famílias reintegrados e pensando de uma forma diferente. Ao longo de 2 meses, foram realizados 10 encontros com rodas de conversas, apresentações de filmes e dinâmicas que trabalharam temas como a inversão de papéis, questões de gênero, tipos de violências, linguagens do amor e a importância do ouvir e dialogar. As esposas ou companheiras também puderam participar de uma das oficinas. A gente pôde ouvir um pouco do relato delas, de cada uma, que
como a doutora falou, né, que a gente não quer puni-los, a gente quer a mudança, né? Que o machismo ainda é muito presente e a gente agradeceu pelo projeto para tentar fazer eles mudarem um pouco, né, a forma de pensar e de agir dentro de um relacionamento. Hoje olho para este problema com outros olhos e com uma mente mais esclarecida. E hoje vejo a necessidade de não apenas 10 homens, mas todos os homens envolvidos que possa participar, que possa, por este projeto, passar por esse projeto. Eu vejo que trará benefícios e esclarecimento para grande parte dos envolvidos neste assunto. E que os organizadores deste projeto possam ampliar para que muitos homens e famílias possam ser alcançados como nós que tivemos este privilégio. O projeto Refletir foi inspirado em iniciativas que estão sendo desenvolvidas em vários estados do Brasil. Aqui na Paraíba, atualmente, a ação está sendo implantada em Campina Grande e em Patos. Em João Pessoa, o próximo grupo começará suas atividades em janeiro de 2019. No encerramento das atividades, o clima era de emoção. Os envolvidos compartilharam o quanto o projeto Refletir, em pouco tempo, modificou suas vidas. Como eu trabalho, né, com as questões femininas, e foi realmente um desafio assim, abraçar essa causa, né? A gente tem aquele certo receio, né? Mas assim, foi muito legal. Eles me trouxeram muitas informações, assim, o carinho deles de participar, eles estavam realmente abertos, abraçaram o projeto. Muitos relatos e experiências da própria família, como eu te falei, na vizinhança, com os amigos e assim no trabalho. Meu Deus, toda vez que eu olho para a mulher eu já vejo de uma forma diferente. Foi muito legal. Eles trouxeram realmente essas experiências com as pessoas da família, com as esposas, com os filhos. Acabou que todo mundo foi influenciado e contaminado aí por esse vírus do bem aí. Muito legal. No próximo bloco, não perca a entrevista com o psiquiatra José Brasileiro. Ele é o presidente da Sociedade Paraibana de Psiquiatria e vai falar sobre prevenção ao suicídio e a campanha Setembro Amarelo. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação,
sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o psiquiatra e presidente da Sociedade Paraibana de Psiquiatria, José Brasileiro. Ele vai falar sobre suicídio e a campanha Setembro Amarelo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Tudo bom, Bruna? Eu agradeço o convite pela MPTV, por vocês, de vir falar sobre esse assunto importante que é a prevenção do suicídio. Doutor, quais são os fatores de risco para um suicídio? Bom, basicamente o principal deles, né, é a presença de uma doença mental. A gente sabe que 97% dos suicídios advém de um transtorno psiquiátrico, né, sendo a depressão e o transtorno bipolar os mais frequentes. Depois vem o uso de substâncias, vem transtorno de personalidade, esquizofrenia e outros transtornos. Mas existem condições chamadas psicossociais, né? O sociólogo Emile Durkheim já dizia que a questão do desemprego, da ausência de uma rede familiar adequada, do suporte de amigos, né, de um casamento, de uma estruturação familiar adequada, histórias de abuso e abandono, né, abuso infantil, abandono familiar, situação financeira periclitante, todos esses são fatores de risco psicossociais também que são inseridos. Certo? Um comportamento prévio, temperamento impulsivo também são critérios. Em relação aos dados estatísticos no nosso país, os casos de suicídio aumentaram no Brasil? Então, claramente esses dados têm apontado um aumento, tá? Esse aumento se dá por dois motivos, porque realmente os índices têm aumentado, e o outro é porque recentemente foi aprovado a notificação compulsória para tentativa de suicídio. Então, os casos que não eram notificados hoje estão sendo mais notificados. A gente ainda sabe que existe uma subnotificação, ou seja, você não registra todos os casos de suicídio nos dados do Ministério da Saúde, mas hoje isso tem aumentado. Então, a gente tem aumentado esses dados, certo? Claramente, hoje, em torno de 36 suicídios no Brasil a cada dia. No mundo, a gente sabe que é um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, é um a cada... São 36 pessoas que se suicidam por dia no Brasil. Então, é mais ou menos essa estatística que a gente tem. Os comemorativos epidemiológicos, ou seja, as questões em relação ao perfil dessas pessoas, são idosos, né, com mais de 65 anos. Homens conseguem mais, apesar das mulheres tentarem mais, homens têm mais êxito na tentativa, porque eles usam métodos mais violentos. Jovens hoje tem aumentado bastante, hoje é a segunda causa de morte em jovens, perde só para acidente de trânsito, entre 15 e 29 anos. Né? Então, assim, nós temos um aumento considerável desses dados, certo? Bem, além desses dados que nós temos, nós sabemos que o fato de você ter algumas subnotificações, porque às vezes as pessoas registram envenenamento, como intoxicação, como atropelamento, a gente não consegue ter a base certinha, mas a luta é que a gente possa ter cada vez mais esses dados claros. Doutor, os pensamentos e os comportamentos suicidas têm tratamento e como podemos prevenir o suicídio? Sim. Primeiramente, a gente tem que entender qual é a causa daqueles pensamentos suicidas, né? Como eu falei, os transtornos mentais são prevalentemente as principais causas. Então, tratar os transtornos mentais de uma forma adequada é um dos caminhos, né? Então, você tem que ter um suporte de tratamento. A prevenção primária, né? A investigação das pessoas que têm mudado o comportamento, porque geralmente o suicida ele avisa que vai se matar, né?
Você pega potenciais suicidas, eles colocam em cartas, em letras de música, quando são músicos, ou deixam recados nas redes sociais, seu comportamento muda, eles começam a se isolar, começam a ter comportamentos diferentes daqueles que eles tinham anteriormente. Então ele vai avisar. É importante que as pessoas ao redor estejam atentas, percebam isso e ajam, claro? Então tem como prevenir, sim, e tem como curar, sim, essas tentativas, fazendo o cuidado adequado e a vigilância adequada, tanto do ponto de vista de tratamento de doenças como o suporte de rede de apoio. Qual é a importância de campanhas como o Setembro Amarelo e de apoio de instituições como o Ministério Público da Paraíba? Nós temos um grupo de trabalho junto ao Ministério Público, né? E isso tem sido um grande avanço para conseguir várias coisas. Além do Ministério Público, que é a instituição que nos apoia bastante, nós temos as pessoas que organizaram o Setembro Amarelo, que é o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Centro de Valorização à Vida, né? Agora nós temos mais pessoas como o Ministério Público, mais instituições como o Ministério Público. Além disso, é importante a campanha porque ela traz a consciência de que é importante prevenir, observar e cuidar. Então a ideia do 13 de Setembro Amarelo é justamente chamar a atenção, como todas as outras campanhas têm, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, chamar a atenção para a saúde especificamente dessas pessoas, né? E para que você olhe para o próximo, que tem empatia, e divulgar também os serviços que fazem essa assistência, né? As redes de apoio, o que é que tem de relevante que pode ser feito, o CVV, que eu acho que também vale a pena divulgar, o número 188, para que as pessoas entrem em contato em algum momento que precisem falar e tal. O CVV hoje está com uma política bem interessante de suporte e que aí você pode ligar para lá no momento que tiver com um pensamento ou planejando fazer alguma coisa, que isso, de alguma forma, você vai conseguir aliviar naquele momento aquele quadro. Posteriormente, óbvio, você vai precisar de um suporte, provavelmente de medicação, de psicoterapia, mas naquele momento ajuda bastante na questão do apoio, da rede de apoio. Doutor, quais são os cuidados que todos nós devemos ter com as pessoas que estejam passando por alguma depressão ou até mesmo que estejam mostrando comportamentos para um caso de suicídio? Primeiramente, a gente tem que lutar contra o que a gente chama hoje, dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, como psicofobia, que é o preconceito. Tanto o preconceito da pessoa que tem um transtorno mental, como o preconceito de quem trata o transtorno mental, né? O preconceito começa quando você diz que o psiquiatra é um médico de louco, quando na verdade não é, né? O psiquiatra ele trata doenças, transtornos mentais que alteram o comportamento ou que trazem sofrimento e angústia, né? Então, tratar dos transtornos mentais é uma forma de você prevenir, é uma forma de fazer esse procedimento, né? Em relação à questão do preconceito, é desmistificar, psicoeducar, trazer informação, porque na verdade preconceito nada mais é do que falta de informação. Quando você informa realmente do que se trata, você acaba com todo ou qualquer preconceito, né? Então, prestar atenção na pessoa que está do seu lado é algo extremamente importante. Observar se ela muda de comportamento, se ela está estranha, como fazer esse suporte, vigiar, ter aquela vigilância, observar. É a forma que você pode cuidar. E se o risco for muito intenso, atuar também. Existem dispositivos, né, nos casos mais graves em que você pode lançar a mão. Como se numa tentativa de suicídio clara, você chamar o SAMU para levar para uma emergência, alguma coisa desse tipo. Algum desses instrumentos que podem ser lançados para agir naquela gravidade. E enquanto isso, você vai tentando chegar ao tratamento. Doutor José Brasileiro, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor dissesse aos nossos telespectadores quais são os serviços que podem ser acionados por quem estiver precisando de ajuda.
O CVV é uma estrutura de apoio. Então, eles recebem a ligação, atendem, para aquele momento do pensamento, para poder aliviar aquela situação. Mas existem outras estruturas. Que outras estruturas seriam essas, né? As emergências clínicas e psiquiátricas. Nós, no município, em João Pessoa, temos uma, né? O Hospital de Trauma tem um trabalho bem bacana em relação ao acompanhamento das pessoas que tentaram suicídio, né? E a gente está trabalhando muito nessa questão. Procurar os ambulatórios, os serviços de saúde mental do município, né? O serviço de saúde mental da rede ou qualquer serviço de saúde mental que ele possa poder ser assistido, né? Então, procurar uma ajuda de um psiquiatra, de um especialista, de um psicólogo também, que é um profissional formado, para poder, através da escuta, aliviar a angústia, a dor. Todas essas questões serem cuidadas do ponto de vista técnico, de pessoas que estudam e cuidam tecnicamente disso. Então, buscar serviços que tenham essa assistência, esse cuidado, né? Como eu disse, 97% dos casos são de transtorno mental. Se você cuida do transtorno mental, evidentemente você vai evitar o suicídio, né? Que é o desfecho negativo desse transtorno. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado à MPTV pelo espaço, né? Esse cuidado, essa prevenção é necessária e a gente está sempre trabalhando com isso, tá ok? O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.